Se você agir como se Deus estivesse dentro de você. Eu postei esse vídeo recentemente, mas eu queria fazer uma breve crítica sobre essa frase inicial que Napoleão Hill declara logo no começo. Não acho que ele foi infeliz, ele estava falando sobre isso mesmo, mas eu queria fazer uma breve crítica sobre uma sutileza que tem aí nessa primeira frase. Ele diz: se você vivesse como se Deus vivesse dentro de você, né? Aí ele sugere uma simulação em que a pessoa vive como se Deus vivesse dentro dela. E aí eu vou deixar uma dica. Eu acho que isso talvez fosse até um assunto que dá muito pano para manga. Dá para conversar bastante sobre isso. Isso traz outros assuntos à tona. Eu até pensei em filmar uma conversa com outras pessoas para saber o que elas pensam. Mas enfim, essa dica vai para aqueles que estão em busca da verdade, de conhecer a vontade de Deus e que não se preocupam com conveniência, porque às vezes a verdade nua, ela não é conveniente pra gente, ela nos confronta. A verdade é que a gente sabe que muitos só aceitam a verdade se ela for conveniente, né? Se ela for confortável para elas, e assim elas inventam verdades acerca de vários assuntos. Acerca de um assunto só, elas inventam verdades, colocando verdade no plural. Enfim, há quem se importe com modelos práticos que geram resultados, independentemente se são verdade ou não. O desejo é conseguir o resultado. Essa questão de simular que Deus vive, ela gera resultado. Porque se você encara a vida entendendo que você é um ser especial, que Deus habita dentro de você, como se Ele habitasse dentro de você, sua postura já muda, sua forma de falar já muda. Muitas atitudes suas mudam e isso gera um resultado diferente se você não pensava dessa forma antigamente. Com certeza vai mudar. Mas existe uma diferença. Deus ele não habita em todas as pessoas. Todos nós fomos criados por Deus e se a gente compara a inteligência humana com a inteligência dos outros animais, a gente vê que é uma disparidade muito grande. E nisso a gente percebe que há uma centelha divina no nosso DNA, na nossa inteligência. Isso não quer dizer que todos são filhos de Deus, como diz muito o ditado. As pessoas dizem, né? Eu também sou filho de Deus. Quando a gente fala desse Deus, a gente fala do Deus que é o Deus de Israel. Principalmente aqui no Brasil, quando a gente fala dessa forma, a gente está se referindo ao Deus de Israel, o Deus da Bíblia, né? E esse Deus da Bíblia, ele fez a todos nós, fez o ser humano, fez o mundo, fez a terra, fez o universo, tudo que nele há, e nos fez também. Mas isso nos faz criaturas. A questão de ser filho, a gente passa por um processo de adoção. Até mesmo entre nós, seres humanos, nossa prole, a gente é genitor de outros seres humanos, mas não necessariamente pais. Às vezes a gente somente genitor, o que a gente chama hoje de pais biológicos, né? E tem os pais adotivos. Os pais biológicos também passam por um processo de adotar seus filhos, de reconhecer ele como seu filho, de assumir o compromisso de cuidar deles e assim por diante. De reconhecer aquele ser vivo como sendo seu, como sendo da sua linhagem. E esse é um processo psicológico que é a adoção. Mesmo que o filho seja seu biologicamente, e ainda precisa passar por um processo biológico de reconhecimento psicológico, biológico, de reconhecimento de que aquela prole é sua e que ela precisa da sua proteção e do seu comprometimento como ser vivo em promover para ela sustento, acolhimento e proteção. E também na Bíblia Deus nos adota. À medida que nós, segundo a Bíblia, nos recebemos aquilo que Deus enviou para cá, aquilo que Ele enviou de mais precioso, o seu Filho. Então, todo aquele que recebeu Jesus, né, a esses, segundo a palavra de Deus, vou colocar aqui o versículo bíblico, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, é como se judicialmente, eu não sei se assim é o termo correto, mas judicialmente nós passamos a ter o direito de ser chamado filho de Deus, por receber esse título, por passar a partir desse momento
ser participante da herança dele. E são essas pessoas que entendem que Jesus é o Filho de Deus e recebem ele em seu coração, que recebem o Espírito Santo de Deus. É nessas pessoas que Deus realmente habita, né, nos seus filhos, no povo eleito que está separado para viver não somente o presente, mas a eternidade. É nesse povo que Deus realmente habita. Aí eu pergunto para você, como será se você já vive dessa forma, mas se você não vive, como será viver sabendo que existe Deus dentro de você? Se você não tiver a compreensão correta, às vezes você pode se sentir superior a outras pessoas. Isso não nos coloca numa situação de superioridade a uma pessoa que supostamente Deus não viva nela. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não são todos que não vão perecer e que vão viver para sempre. É somente aquele que nele crê. Mas Deus amou a todos. Só que existe uma condição simples para alcançar esse benefício tão extraordinário. É a humildade de entender e reconhecer que há a soberania de Deus e nossa incapacidade de nos salvarmos a nós mesmos. Entender que há alguma coisa nos conta, nos diz, grita em nós de que há uma vida depois dessa nossa vida daqui. Que a morte não é o fim. É o que a gente muito vê, as pessoas que começam a se comprometer com o seu desenvolvimento pessoal, começam a perceber que existem áreas da nossa vida que precisam ser desenvolvidas, corrigidas muitas vezes e desenvolvidas. Nós temos a área financeira, a área profissional, a área sentimental, a área relacional, a emocional, a área espiritual. E cada área da nossa vida ela tem pontos a serem melhorados, a serem trabalhados. E na busca de cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, a gente tenta equilibrar aquilo que está desequilibrado, né? Às vezes não está desfrutando de boa saúde porque a gente não tem bons hábitos alimentares, bons hábitos de exercício físico, de cuidar do nosso corpo, então isso a gente perde produtividade. Às vezes a gente não tem bons hábitos de organização, então a gente aprende a se organizar melhor para melhorar a produtividade, ser melhor naquilo que a gente faz. E também a gente procura desenvolver nossa espiritualidade, quando a gente entende que as coisas que existem e que se podem ver são feitas de coisas que não se podem ver. Muitas pessoas entendem que tudo é feito de energia e que é possível a gente co-criar a nossa realidade e leis da atração e assim por diante. Então, nesse equilíbrio, na busca do equilíbrio do desenvolvimento pessoal, as pessoas buscam o desenvolvimento da espiritualidade e muitas vezes vão para a igreja, se reunir com outras pessoas, mas estão com esse propósito, o propósito de se desenvolver, onde o foco não é um relacionamento com Deus, é se conhecer, é se promover, é desenvolver a sua espiritualidade. Não é de tudo perdido, com certeza isso gera resultados, só que o objetivo de se reunir com outras pessoas que são igreja, em um ambiente que é chamado de igreja, afinal de contas a gente chama duas coisas diferentes com a mesma palavra, né? Existe a igreja, um ambiente onde as pessoas se reúnem para cultuar, mas igreja verdadeiramente dito são as pessoas. As pessoas elas formam a igreja é o corpo de Cristo e cada pessoa é como se fosse um membro desse corpo. Eles precisam ter unidade, ter o mesmo propósito de servir aquilo que o comando da cabeça manda. Quem é a cabeça é Cristo. Então, muitas vezes a gente está com o objetivo dentro da igreja deturpado, não com maldade, não com más intenções, mas o motivo real está desconstruído, não foi compreendido. Deus é um Deus que quer relacionamento conosco. Ele não precisa, Ele quer, Ele escolheu isso. Ele nos ama não porque Ele precisa nos amar. A nossa adoração a Ele não é porque Ele precisa, Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Então quando a gente vai para
para reuniões espirituais, buscando desenvolver nossa espiritualidade, e a gente consegue resultados. Melhora resultado porque a gente equilibra, a gente tem maior rendimento, a gente consegue liberar e perdão, né, coisa que só faz mal a nós mesmos, né? O perdão não, o ódio, o rancor, né, a mágoa, quando a gente guarda, simplesmente só faz mal a nós mesmos. Então a gente, na tentativa de desenvolver a espiritualidade, decide perdoar, mas não por amor a Deus, não por obediência ao Deus que nos criou, mas por entender que outra pessoa conseguiu perdoar e foi desbloqueado. E eu quero desbloquear também, e eu quero prosperar. Sendo que Deus ele nos fez para viver não somente o presente, mas para viver a eternidade. Então se a nossa esperança está somente nas coisas que podemos alcançar aqui nessa terra, como a palavra de Deus diz, Paulo, nós somos os seres mais infelizes desse mundo, né? Que tal, em vez de você agir como se Deus vivesse dentro de você, Deus viver realmente dentro de você, através da aceitação de que Cristo é o Filho de Deus, veio aqui na terra, morreu, ressuscitou e foi preparar morada no céu para você poder desfrutar não somente do presente, mas da eternidade. E assim você viver com Deus, o Espírito Santo de Deus dentro de você, e dia após dia acordar e agir tentando honrar essa presença santa dentro de você, com suas ações. Com certeza, suas ações vão mudar, sua postura vai mudar, seus resultados também vão mudar. Só que você vai colher frutos que são muito mais duradouros do que quando você simplesmente simula que Deus vive em você. Mas quando você sabe que Ele está em você e você busca honrar essa presença e não agir como se Ele estivesse dentro de você e você fosse uma pessoa superior por causa disso, você vai plantar e colher frutos para a eternidade. Que Deus te abençoe e te guarde, pensa nisso. E aí, o que achou desse assunto? Concorda comigo, no ponto de vista? Você, teólogo, psicólogo, se tiver alguma coisa a acrescentar para falar com relação à adoção, com relação a algum pensamento construído aí da minha visão cristã, o que é que você acha? Comenta aí embaixo, curte e compartilha se você concorda com essa visão e se você acha que vale a pena não somente ter Deus vivendo dentro de você, mas acordar dia após dia, se lembrando disso e se preocupando em viver uma vida que honre essa presença. Deus te abençoe.